Bom, pessoal, então esse é nosso exercício de grelhas que ficamos para resolver. Como a gente vê então enunciado dessa questão, pede para que a gente determine as equações dos esforços internos e também para que a gente desenhe os gráficos dos esforços, né? O que eu sempre insisto para que a gente faça é verificar a estabilidade da nossa estrutura, tá? Se ela é estável, se é instável, se ela é isostática, se ela é hiperestática, tá? Então, como é que a gente faz para uma grelha, tá? Lembrando que grelha tem uma particularidade de que todas as reações são paralelas, né? Numa grelha, a gente tem que verificar duas condições. Se o número de reações é maior ou igual a 3, tá? É uma das possibilidades de que a gente tenha estabilidade. Outra questão que devemos verificar é se todas as reações que a gente tiver, 3, 4, 5, 6, 10, 15, não passam por uma mesma linha, tá? Se as reações passarem por uma mesma linha, a nossa grelha não vai ser estável, ela vai ter condições de rotação. Então, reações maior do que 3, maior ou igual a 3, e também reações em linhas distintas. Certo? Então a gente tem que verificar isso aqui para que a gente possa determinar a estabilidade dela. Vamos dar uma olhada na nossa figura aqui. Nós temos reação no ponto A, no ponto B, no ponto E e no ponto C. Vejamos que BC passa pela mesma linha, não tem problema nenhum, uma vez que as reações A e E não passam pela mesma linha formada por BC, certo? Então a gente teria estabilidade, tá? Então a gente já sabe que instável a nossa estrutura não é. Agora a gente precisa verificar se ela é isostática ou hiperestática. Como é que a gente faz isso? A gente tem que verificar o nosso grau de hiperestaticidade. Como que a gente verifica o grau de hiperestaticidade? Nosso grau de hiperestaticidade é igual ao número de reações menos 3 equações que a gente tem, ok? As 3 equações do equilíbrio, essa, né? Então, nosso grau de hiperestaticidade, para esse caso aqui, são 4 reações que nós possuímos, reação no ponto A, no ponto B, no ponto C e no ponto E, menos 3. A gente tem um grau de hiperestaticidade igual a 1. Isso joga para nós num caso hiperestático, certo? De maneira que a gente elimina a possibilidade de ter um problema isostático. Nesse ponto a gente precisa determinar qual método que a gente vai utilizar para solucionar esse problema hiperestático. Ou seja, o que a gente tem de métodos aqui? Método das forças e método dos deslocamentos. Como o método de deslocamento geralmente se vê mais à frente do que os modelos estruturais, nesse ponto a gente só tem o método das forças para utilizar, tá? Apesar de ser possível utilizar o método dos deslocamentos para calcular grelhas hiperestáticas. Existe equacionamento para se fazer isso, tá? Nós vamos então optar pelo método das forças, uma vez que é o que a gente tem maior conhecimento aqui, ok? Certo, pessoal. Então, como já definimos que a gente vai utilizar o método das forças para fazer esse problema aqui, nós vamos lembrar algumas coisas referentes ao método das forças, né? Quando a gente está dentro do método das forças, nós precisamos determinar o que a gente chama de sistema principal, certo? Então, nós temos nosso sistema principal aqui em cima. O que consiste nesse sistema principal? Consiste numa estrutura modificada, tá? Não é a estrutura original, na qual a gente tira o número de reações que estão sobrando, ou seja, aquele H que nós calculamos seria o número de reações não necessárias para que se tenha estabilidade, né? Substitui essas reações por forças,
aqui eu chamei de XE, eu tirei essa reação no ponto E, e ainda dentro do sistema principal a gente tem todas as nossas cargas reais, com a substituição do vínculo, então, por uma força. Certo? Dentro do método das forças, então, a gente tem como objetivo criar mais uma equação para que a gente consiga determinar as 4 incógnitas que nós temos aqui. Nós temos uma reação em A desconhecida, uma reação em B desconhecida, reação em C desconhecida, o que seria antes então uma reação no ponto E desconhecida também, e a gente tem somente 3 equações para a gente calcular as nossas reações, tá? Quais são as 3 equações que nós temos? Somatório dos momentos em relação a um eixo paralelo ao eixo x igual a 0, somatório dos momentos em relação a um eixo paralelo ao eixo y igual a 0 e somatório das forças paralelas ao eixo z igual a 0. Essas são as 3 equações de equilíbrio que nós temos dentro de grelhas, tá? Dentro da teoria de grelhas a gente admite essas 3 equações aqui. Como a gente tem 4 incógnitas, elas são insuficientes para que a gente determine todas as reações. Dessa maneira, a gente vai criar uma equação de compatibilidade desse ponto E aqui. Ou seja, a gente vai criar uma equação que vai dizer o seguinte, que o deslocamento do ponto E é igual a 0. Como é que a gente vai fazer isso aí? A gente vai calcular para as cargas reais, esquecendo essa XE agora, qual seria o deslocamento que o ponto E teria na direção, enfim, que vai acontecer. A gente sabe aqui que é para baixo, mas enfim, em qualquer direção. Então a gente vai calcular, primeiro, o deslocamento causado pelas cargas reais no ponto E sem o vínculo, né? Porque se tivesse o vínculo seria 0. Desculpem. E depois vamos botar uma força XZ nesse ponto aqui, que representa para nós uma reação, né? A reação aqui no ponto E é uma força, tá? E dizer que essa força aqui, ela é responsável por trazer de volta esse ponto E a um deslocamento igual a 0. Então a gente vai criar aquela equação que geralmente a gente desenha assim: deslocamento do caso 0 mais o deslocamento do caso 1 que multiplica a força real do caso 1 é igual a 0. Então a gente vai criar essa equação aqui para que a gente tenha condições de resolver esse problema aqui, ok? Então o que seria aqui o caso 0 que eu comentei dentro dessa equação aqui, e o que seria o caso 1 dentro dessa equação aqui? O caso 0 seria isso aqui, ó. Estrutura modificada, ok? Nós temos basicamente isso aqui. Nós temos vínculo, vínculo e vínculo. Nós temos cargas reais. Então aqui estão nossas cargas reais. 20 kN distribuído nas barras, 20 kN por metro. Nessa aqui também 20 kN por metro. E uma carga concentrada aqui de 30 kN. Esse é meu caso 0. Dentro do caso 0, meu objetivo é, através do princípio dos trabalhos virtuais, ou também qualquer outro método que possa calcular deslocamento, calcular o deslocamento desse ponto E aqui. Quanto que ele vai descer aqui, certo? Então a gente precisa, dentro do caso 0, buscar essa informação. Qual que é esse delta 0 aqui, certo? O caso 1, vamos botar aqui, ó, caso 0. O nosso caso 1 é a mesma estrutura modificada, tá? No entanto, agora, pessoal, veja que aqui eu não estou mantendo as dimensões, desenho à mão não é o meu forte, tá? Senão seria professor de desenho, né? Então, voltando aqui, nosso caso 1, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar uma força, tá? Que a gente não sabe o sentido a princípio, apesar de aqui ser óbvio que essa força, essa reação aqui vai ser vertical para cima, né? De baixo para cima, tá?
mas a gente vai aplicar com um sentido qualquer uma força unitária para calcular quanto que uma força de 1 newton, aqui 1 kN, vai deslocar essa estrutura para baixo. Então, para essa força imaginária aqui, nós temos o nosso deslocamento unitário. Como a gente sabe que a nossa força não é 1 e pensando que a nossa estrutura é elástica, a gente vai multiplicar esse caso aqui depois pelo valor real da minha força, tá? Então isso aqui para nós, ó, essa relação aqui traz esse segundo termo da nossa equação aqui. Esse é o objetivo então nosso dentro do caso 1, calcular esse deslocamento 1 para que a gente possa trazer ele dentro da quarta equação, juntamente com o deslocamento calculado no caso 0, e a gente possa achar, por final, a nossa reação nesse ponto. Então, essa quarta equação aqui traz de imediato para nós a reação aonde a gente tirou aquele vínculo no primeiro passo, tá? Lembrando só, né, que o nome desse vínculo aqui, ou dessa força aqui que foi tirada, é um hiperestático, né? Hiperestático. Tá certo? Então a gente vai ter tantos hiperestáticos quanto o nosso número H calculado anteriormente. Então, pessoal, aqui está um esquema do nosso caso 0, tá? Como a gente comentou antes que a gente vai aplicar o princípio dos trabalhos virtuais para calcular o deslocamento do ponto E, tá? A gente vai, então, calcular os esforços internos, calcular as reações, e a gente vai dar um nome agora para essa análise que eu estou fazendo nesse momento de caso 0 real, tá? Então a gente está usando as forças reais para calcular os esforços internos aqui. Como é que calculamos nossas reações? Agora a gente tem um problema, já que a estrutura foi modificada, isoestático, a gente tem somatório dos momentos em relação a qualquer eixo paralelo ao eixo x é igual a 0. A gente tem que o somatório dos momentos em relação a qualquer eixo paralelo ao eixo y é igual a 0. E a gente tem ainda que o somatório das forças em z igual a 0. Com essas três equações a gente consegue achar essas nossas reações, reação A, B e C. Vamos dar uma olhada então, vamos começar primeiro então, lembrando, né, pessoal, agora não está mais aqui, mas isso aqui seria um eixo paralelo ao eixo y, esse aqui seria um eixo paralelo ao eixo x, certo? Vamos então começar com o eixo y, que a gente já teria de imediato aqui a relação A. Ó. Vamos pegar essa reta BC aqui e vamos fazer o somatório de momentos em relação a esse ponto aqui, a esse eixo aqui. Vamos pegar a carga distribuída na barra AD, nós temos, o valor dela é 20 vezes 4 metros, vezes 2 metros, que é o braço. Lembrando que essa distância aqui é 4 metros, 1,35, 2 metros e 4 metros novamente, tá? Esse momento aqui, botando o nosso dedão no sentido positivo do y, está gerando um momento positivo, tá? Dessa maneira, nós temos que isso aqui é positivo. Essa parcela que está na barra DE, pela mesma regra da mão direita, a gente vê que não, né? Que ela é um momento positivo. Então, nós temos menos 20, que multiplica 1,35 metros, que multiplica 0,675. O que mais que nós temos nessa equação? Mais, na verdade, seria um menos, né? Menos AZ, que multiplica 4 metros. Isso aqui é igual a 0, tá? Então, nós temos carga distribuída vezes o comprimento dessa carga vezes o centro, né? Aonde estaria concentrada essa carga. Carga distribuída na barra D vezes o comprimento dessa barra D, que é 1,35, vezes 0,675, que seria o centro também. AZ seria essa força aplicada aqui no ponto A, essa reação aqui no ponto A, multiplicado por 4. Vejamos que, como a carga de 30 concentrada está em cima do nosso eixo, ela não gera momento. Mesma coisa acontece com essa carga distribuída na barra DC. Dessa maneira, nós temos o seguinte aqui.
AZ igual a 35,44 kN, tá? Nós vamos fazer agora o somatório de momentos em relação ao x, só a gente vai precisar disso aqui, ó. A gente vai passar uma reta imaginária que passa aqui pelo ponto B, tá? Ela é paralela a um eixo x, e a gente vai fazer o somatório de momentos em relação a essa reta aqui. O que a gente tem aqui? Nós temos a força distribuída na barra AD, que é 20, que multiplica 5,35, e a distância agora é 2 metros, tá? É essa distância que nós temos aqui, 2 metros. Nós temos essa força, olhando aqui, ó, ela está gerando um momento negativo, ok? Então, nós temos menos. A carga de 30 tem o mesmo sentido de momento, então é menos 30 que multiplica 2. Nós temos essa carga de 20 distribuída na barra DC, que ela vai estar gerando também um momento negativo, então menos 20 que multiplica 4, que é o comprimento dela. A distância do centro dela aqui até o ponto B, que é um ponto que está passando na reta XX, é 4 metros. Nós temos a reação AZ, que é 35,44, gerando um momento positivo em relação ao eixo XX, que multiplica 2 metros, mais CZ, que multiplica 6 metros, é igual a 0. O nosso CZ, com isso, ele vai ficar igual a 87,19 kN, tá? Então, essas são nossas duas reações. A gente vai calcular agora nosso somatório de força nas direções Z, ou na direção Z, melhor dizendo, né? Nós temos a reação AZ, que é positivo 35,44, mais a reação C, 87,19, menos a carga concentrada de 30, menos a carga distribuída de 20 na barra ADE, que então tem o comprimento de 5,35 metros, menos a carga de 20 distribuída na barra DC, que tem um comprimento de 4 metros, mais a força concentrada da reação BZ igual a 0. Nossa força BZ, com isso, vai dar igual a 94,37 kN. Ou seja, nós temos uma AZ aqui igual a mais 35,44 kN, uma B igual a 94,37 kN e uma C aqui em cima igual a 87,19 kN. Todas elas positivas, então todas elas nesse sentido que eu estou desenhando agora. Ok? Com essas reações, nós somos capazes de achar nossos esforços internos, tá? Lembrando que a gente sempre vai visualizar nossa figura por convenção nossa, tá? Para que a gente tenha sempre o mesmo sinal de força cortante, a gente vai sempre visualizar nesse sentido as nossas barras, tá? Ou seja, as barras que são perpendiculares ao eixo Y, a gente vai olhar contrário ao sentido que cresce o eixo Y. Então, nessa direção. Mesma coisa com as barras que são perpendiculares ao eixo X. Essas barras a gente vai olhar de maneira decrescente de X aqui, tá? Ou seja, a gente vai estar vendo uma barra AD, a gente vai estar vendo também uma barra DE, a gente nessa visão aqui, a gente vai estar vendo uma barra BD e uma barra DC. Essas aqui, ó, são as 4 barras que a gente vai estar calculando, certo? Então vamos dar uma olhada aí no diagrama de corpo livre de cada uma das barras já isoladas, para que a gente tenha uma noção de como a gente vai estar visualizando isso, o que é cada uma e quais são os esforços que essas forças estão gerando nessas barras aqui.
Nossa força na barra AD, agora que eu percebi que eu escrevi errado aqui antes, ó, isso aqui é o ponto D, né? DE, B, D e DC. Tava empolgado aí e acabei botando nossas retas de maneira errada. No ponto A, a gente calculou 0,3375. De maneira, então, que nós temos um somatório dos momentos em relação ao ponto X igual a zero, menos 0,3375 que multiplica X, mais o momento igual a zero. Momento igual a menos 0,3375 vezes X. Nós precisaríamos ainda dos torques igual a zero. Nós temos que o nosso torque virtual igual a zero. E a cortante a gente vai desprezar dentro do princípio dos trabalhos virtuais, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Na barra DE, o que nós temos? Nós temos aquela força aplicada, a força virtual de 1 newton. Então, nosso esforço virtual vai ser igual menos o momento mais 1 vezes x igual a zero, o nosso momento igual a x. Novamente, a gente não tem torsor, então nosso torque igual a zero para essa barra aqui. Para a barra BD, nós temos que a força aqui no ponto B é igual a menos 0,8915 newtons, né? Então, essa flecha que eu botei aqui, ela na verdade é para baixo, tá? É bom a gente trabalhar com a seta certa, porque a gente consegue daí melhor visualizar o nosso momento, né? 0,8915 que multiplica x mais o momento igual a zero, o nosso momento igual a menos 0,8915 vezes x. Nosso torque novamente igual a zero. Lembrando que o torque é importante dentro de uma grelha para o cálculo de deslocamento, ele não pode ser desprezado. A gente está passando por cima dele aqui porque no real a gente viu que todos os torques foram iguais a zero. Dessa maneira eu estou multiplicando qualquer possível valor, que aqui também fechou igual a zero, né? Mas caso aqui tivesse um valor diferente, a gente estaria multiplicando por um valor igual a zero na real. Ok? Barra DC, a nossa reação no ponto C, já vamos botar a seta certa aqui, 0,446 newtons. Dessa maneira nós temos menos o momento, menos 0,446 vezes x igual a zero, nosso momento igual a menos 0,446 vezes x. Torque igual a zero, não tem nada que possa gerar torque aqui no virtual. E agora nós vamos aplicar o princípio dos trabalhos virtuais para que a gente tenha condição de achar esse deslocamento. Para cada uma dessas barras aqui, a gente vai calcular os esforços internos. Para isso, a gente vai usar a mesma regrinha que nós utilizávamos em vigas anteriormente, né? Carga distribuída a gente pode manter seção, quando a gente tem carga concentrada a gente tem que dividir seções, certo? Quando a gente tem barras diferentes a gente tem que dividir seções, certo? Então nós teríamos aqui, ó, seção 1, seção 2, seção 3 e seção 4. Vamos dar uma olhada então o que seria nessa barra D. A gente teria nossa seção 1. O esquema, o corpo livre dessa seção 1 seria isso aqui. A semibarra, 35,44 da força concentrada da reação. Nossa força distribuída de 20, tá? E nós temos nossos esforços internos de grelhas, né? Nosso momento, lembrando da nossa convenção de sinais, nossa cortante e nosso
torsor. Vamos lá. Somatório dos momentos em relação ao ponto, vamos chamar aqui de ponto X. Então, somatório dos momentos em relação ao ponto X igual a zero, menos 35,44 que multiplica x, que seria essa distância aqui igual a x, mais 20 que multiplica x sobre 2, mais nosso momento igual a zero. Então, o nosso momento aqui seria igual a menos 10x ao quadrado mais 35,44x. Ok? Somatório dos torques no ponto x igual a zero, a gente teria aqui o torque igual a zero, e a nossa cortante, por expressão, ou até mesmo pela derivada desse momento fletor, seria igual a menos 20x mais 35,44, tá? Então, nós temos nossos esforços aqui, e o torque igual a zero. Para a seção 2, a gente vai trabalhar com um corte contrário, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, o ponto E, e a gente vai cortar antes de chegar nesse ponto E. Dessa maneira, o carregamento que a gente tem aqui é esse carregamento aqui, ó. A carga de 20 kN por metro. E os esforços internos, a gente continua na nossa convenção, então é momento no sentido horário, cortante para cima, e o torsor com a mesma característica da força normal saindo da barra, tá? Então, somatório dos momentos em relação ao ponto x igual a zero, ponto x, distância x, nós temos que menos um momento, menos 20 que multiplica x sobre 2 igual a zero, momento igual a menos 10x ao quadrado. Esse é o nosso momento. Da mesma maneira, a gente consegue ver que o nosso torque igual a zero, porque a gente não tem nada que gere torque nessa barra. E a gente poderia usar aqui, para fazer diferente da seção anterior, FZ, somatório das forças em Z igual a zero, menos 20 que multiplica x, mais a cortante igual a zero, cortante igual a 20x. Vejam que a gente não tem a derivada correta aqui, né? Então, a derivada desse momento, ela deu menos a cortante, né? Se a gente derivar esse momento aqui, a gente teria menos 20x, e não 20x como a gente tem aqui. Isso ocorre porque a gente cortou ao contrário, tá? Quando a gente corta, como eu cortei a primeira seção aqui, a gente tem essa semelhança, que a derivada do nosso momento é igual à nossa cortante. Quando eu corto ao contrário, a derivada do meu momento é igual a menos a minha cortante. Tá? Então, isso aqui está coerente com a teoria. A gente não precisa se assustar ou achar que a primeira seção está errada por causa disso, ok? A seção 3, a gente tem isso aqui. Nossa barra, nosso corte, então, lembrando que a gente está olhando ela aqui, ó, desse lado aqui. Então, nós temos aqui o ponto B, tá? Com uma carga concentrada. Não podemos esquecer das nossas reações na hora de calcular os esforços internos, de 94,37. Nossa convenção de sinais é igual à da primeira seção. Momento, cortante e o nosso torque. Que a gente já vai ver aqui de cara que ele é igual a zero. Eu não tenho nada nessa estrutura capaz de gerar um torque. Somatório dos momentos em relação ao ponto x igual a zero, 94,37 que multiplica x. Esse momento é negativo em relação ao ponto x, mais o momento, isso aqui é igual a zero. Nosso momento igual a 94,37 que multiplica x. Somatório das forças na direção z igual a zero.
94,37 mais, desculpem, que não é mais, aqui é menos a cortante igual a zero, a nossa cortante igual a 94,37 kN. Vejam aqui que novamente eu tenho que a minha cortante é igual à derivada do momento, tá? Então sempre que eu estiver fazendo corte que utilize essa convenção de sinais aqui, a gente vai ter essa igualdade entre a derivada do momento e a cortante. Nossa seção DC. Nossa seção DC, para facilitar um pouco, a gente vai cortar como a seção DE. Ou seja, ó, a gente vai usar aqui o ponto C, que tem essa reação de 87,19. Então aqui é o ponto C. E aqui ainda a gente tem a carga distribuída. Carga distribuída de 20 kN por metro. Nossos esforços internos vão ficar como na seção DE, que seria nossa seção 2, né? Momento, torsor e a nossa cortante para cima. Com isso, nós vamos fazer esses três somatórios de novo. O torque, não tem nada que gere torque aqui, então nosso torque igual a zero. A gente sabe que em todas as seções o torque aqui vai ser igual a zero, então somatório dos momentos em relação ao ponto x igual a zero. Nós temos menos o momento, menos 20 que multiplica x sobre 2, mais 87,19x igual a zero. Nosso momento é igual a menos 10x ao quadrado, mais 87,19x. Nossa cortante, então, já que está me faltando espaço aqui, né? A gente vai imaginar que ela é igual a menos a derivada desse momento aqui. Então, nós temos que ela é igual a 20x menos 87,19, tá? Essa aqui é a minha cortante. Se a gente fizer somatório, mais cortante, menos 20, mais 87 igual a zero. Passa com o sinal contrário, que era menos, então vai virar mais, passa com o sinal contrário para o lado da igualdade, o que era mais vai ficar menos. Temos aqui então todos os nossos esforços internos, tá? Depois a gente vai passar isso aqui a limpo para aplicar dentro do princípio dos trabalhos virtuais. Tendo achado então as reações dentro do nosso caso zero real, os esforços internos, as reações, enfim, todos os itens que necessitamos, a gente pode passar para o caso zero virtual. Tá? O procedimento é basicamente o mesmo do que no caso zero real. Tá? No entanto, agora a única carga que a gente vai estar aplicando aqui é essa carga unitária aqui. Isso aqui, para quem não lembra, tá? É o nosso princípio dos trabalhos virtuais. Com essa carga de 1, a gente vai descobrir qual que é o deslocamento provocado pelas cargas reais no ponto E. Vamos lá, então. Nossas reações. Novamente, somatório dos momentos em relação ao eixo paralelo igual ao eixo x igual a zero. Somatório dos momentos em relação ao eixo paralelo ao eixo y igual a zero. E somatório dos momentos em relação... Desculpem, pessoal, isso já foi, né? Já foi os dois momentos. Somatório das forças em relação ao eixo z igual a zero. Beleza? Vamos lá. O que vai ficar mais fácil para nós novamente aqui? Novamente pegar um eixo passando pelo ponto BC aqui, pelos pontos BC. Tá? Então nós temos a força de 1 aqui no ponto E e a nossa força concentrada, nossa reação virtual aqui no ponto A, gerando o momento em relação a esse eixo aqui. Então nós teríamos aqui, ó, olhando o sentido dessa força 1 que eu desenhei aqui, nós teríamos 1 newton vezes essa distância aqui, 1,35 metros, tá? Esse momento aqui, pela regra da mão direita, é positivo, menos AZ, que multiplica
4 metros igual a zero. Com isso, o nosso AZ vai ser igual a 1,35 dividido por 4, tá? Isso aqui dá para nós 0,3375 newtons. Nosso somatório de momentos em relação a um eixo x novamente vai pegar um eixo passando aqui pelo ponto B. Não é necessário pegar o mesmo eixo que a gente pegou na virtual. A gente pode pegar qualquer eixo aqui. Poderíamos pegar passando pelo ponto C, poderíamos pegar passando pelo ponto AE, no entanto, a gente teria duas incógnitas e só conseguiria achar o valor de uma terceira resolvendo o sistema com a outra equação. Isso pode prejudicar um pouquinho o desenvolvimento, né? Então, vamos pegar esse eixo que eu desenhei aqui embaixo. Nós vamos ter 1 que multiplica 2, gerando um momento positivo, tá? Regra da mão direita, aqui, positivo, menos, já que essa carga aqui, deixa eu verificar, não, ela é positiva, né? Realmente, ó, essa carga é para cima, então, em relação ao eixo X, novamente é um momento positivo, mais 0,3375, que multiplica 2, mais CZ, que multiplica 6, igual a 0. CZ igual a 0,446 newtons. Tendo feito isso, então, resta para nós o somatório dos momentos, ou desculpem, das forças paralelas ao eixo Z. Nós temos um positivo mais 0,3375 da reação no ponto Z, menos 0,446 da reação no ponto C, mais a reação no ponto B igual a zero. Com isso, nosso BZ é igual a 0,80 e alguma coisinha, né? Vamos ver quanto dá. Zero 0,8915 newtons, tá? Temos todas as nossas reações. Agora nós vamos também calcular nossos esforços internos para barra AB, DE, BC e CD, ou DC melhor, né? Que fica com o mesmo nome que a gente tinha antes. Lembrando, pessoal, é obrigatório que a gente utilize o mesmo sentido do corte que foi utilizado no real para trabalhar dentro do virtual. Lembrando, a gente cortou então aqui, aqui nós cortamos aqui, esse aqui nós cortamos aqui e esse aqui a gente cortou aqui, tá? É obrigatório que a gente faça o mesmo corte agora para que as equações sejam compatíveis e a gente possa utilizar dentro do princípio dos trabalhos virtuais, tá certo? Ainda no nosso caso zero aqui, a gente tem que calcular nossos esforços virtuais, tá? Do mesmo procedimento que nós adotamos dentro da parte real, dentro do caso zero, a gente vai ter que achar nossas reações. Então, nós temos que o somatório dos momentos em relação ao eixo paralelo ao eixo x é igual a zero. Aqui, eu escolhi como um eixo paralelo ao eixo x, esse aqui passando pelo ponto B, tá certo? Nós temos que fazer ainda um somatório dos momentos em relação ao eixo paralelo ao eixo y igual a zero. Para esse eixo, eu vou escolher essa reta BC, certo? E um somatório de forças na direção Z igual a zero. Vamos começar pelo somatório dos momentos em y, que a gente já consegue achar nossa reação AZ. Nós temos então a força de 1 vezes 1,35. Lembrando, a força de 1 é esta força aqui, tá? Vamos dar uma olhada em relação à reta BC, que é a reta que eu determinei sendo paralela ao eixo Y. A gente está fazendo um momento positivo, tá? Vejam aqui, ó, que se eu tivesse com o dedão para cima, no sentido negativo do eixo Y, tá? A gente estaria fazendo um momento negativo, mas na verdade não, a gente está fazendo um momento positivo,
pela nossa regra da mão direita. A força A, aqui supondo que ela é para cima, tá? Ela está fazendo um momento negativo em relação ao eixo BC. Isso aqui é igual a zero. Com isso a gente tem aqui a nossa reação lá. Z é igual a 0,3375 newtons. Trazendo então esses valores aqui para o somatório dos momentos em X, a gente tem quais forças em relação ao eixo XX que passa aqui pelo ponto B. Nós temos a força de 1 newton. Desculpa, vamos botar aqui para ficar melhor organizado. 1 newton vezes 2 metros. Esse momento é positivo, tá? A distância aqui é 2 metros. Para quem não lembra lá do início, né, do problema, 2 metros. Tá? Nós temos ainda mais um momento positivo, a força de 0,3375 vezes também 2 metros, mais a força CZ lá no final, supondo que ela é para cima, né, vezes 6 igual a 0. Com isso, a CZ igual a menos 0,446 newtons. E o somatório de forças a gente vai ter 1 mais 0,3375 mais o menos 0,446 mais a força no ponto B na direção Z igual a 0. Com isso, nosso BZ igual a 0,8915 newtons, certo? Isso aqui vai ficar negativo, né? Isso aí, essas são nossas reações. Nossos esforços internos eles vão ser nas quatro barras, como a gente fez no caso real, né? Então, nós temos o seguinte, para nossa barra AB. A barra é isso aqui. No caso virtual, a gente só tem essa reação AZ de 0,3375. Se a gente fizer um corte aqui, então nossa seção 1, nós vamos ter o nosso momento. Somatório de momentos em relação ao ponto do corte igual a 0. 0,3375 que multiplica x negativo mais o momento igual a 0. O nosso momento igual a 0,3375 vezes x. A nossa barra DE, barra DE, nós temos aqui a barra, a gente tem o que aqui? A gente tem a força virtual de 1 newton, tá? A gente vai fazer a nossa seção 2 e vai calcular o nosso momento aqui. Somatório dos momentos em relação ao ponto do corte igual a 0. Com isso, nós temos menos um momento mais 1 que multiplica x igual a 0, momento igual a x. Nós temos ainda nossa barra BD. Essa aqui é a nossa barra BD, ela tem 4 metros de comprimento. Ela tem essa reação aqui que a gente calculou como sendo, ela é negativa, né? Foi o que eu falei anteriormente, então esquece essa seta aqui, 0,8915, tá? A gente vai fazer nossa seção 3 e a gente vai calcular nosso momento. Somatório dos momentos em relação ao ponto de corte igual a 0, nós temos 0,8915 vezes x mais o momento igual a 0, o momento igual a menos 0,8915 vezes x. E por último nós temos nossa barra DC. Nossa barra DC é essa barra aqui de
4 metros. Acho que eu comentei antes que a barra BD tinha 4 metros, na verdade ela tem 2 metros, né? Então aqui nós temos a força lá no ponto C, que a gente disse que também era negativa. Estou errando o sentido das flechas hoje, né? 0,446. A gente vai fazer nossa seção 4 e vai calcular o nosso momento fletor aqui. Ok? Com isso, nosso somatório de momentos no ponto que eu cortei tem que ser igual a 0. Menos o momento, menos 0,446, que multiplica x igual a 0. Nosso momento igual a menos 0,446x, certo? Então, estão aqui os meus esforços virtuais dentro desse caso 0. Aqui, ó, eu já montei nossa equação dos trabalhos virtuais, tá? Lembrando que eu não tenho torque nas barras, ele não é desprezível, mas ele é igual a 0 aqui. Não existe torque nessa estrutura, tá? Nós temos momento real vezes momento virtual dividido por EI dx. Eu não trouxe ainda o valor do EI aqui para dentro. Nossa carga virtual igual a 1, nosso deslocamento que a gente está procurando igual a esse. Quando eu faço essa minha integral, aqui é um E, né, deslocamento do ponto E, eu tenho essas 4 integrais aqui, barra AB, AD, barra DE, barra BD e barra BC, certo? O valor desse deslocamento aqui, ele vai ser igual a 718,377 dividido por EI negativo. Ele é ao contrário do que a gente botou na nossa flecha, tá certo? A flecha da força dos trabalhos virtuais, do caso virtual. Então eu botei uma flecha para cima e esse deslocamento ele é para baixo, certo? Dentro do nosso caso 1, o que nós vamos fazer? A gente vai aplicar uma carga unitária no ponto E, tá? Onde eu tirei a minha reação, e a gente vai calcular os esforços internos provocados por essa carga unitária. A gente sabe que a carga real aqui nesse ponto não é 1, mas pelo princípio da elasticidade do material, né, a gente consegue determinar que 1 vezes a força real é igual à força real. Tá? Então, os efeitos provocados por uma vez a força real vai trazer para nós depois os esforços, vai trazer para nós as forças reais, certo? Então, a gente pode ver isso aqui por semelhança. O nosso virtual dentro do caso 0 trazia essas equações aqui de esforços internos, tá? Trazia aquelas reações ali em cima, tá? Se eu não me engano, eu copiei essa aqui com o negativo, esqueci o negativo, né? Ela é uma reação negativa, certo? Então a gente consegue verificar que os esforços internos aqui, já que o nosso objetivo é calcular o deslocamento desse ponto E, ela vai ser isso aqui para o real e isso aqui também para o virtual. Dessa forma, essas equações equivalem tanto para o real quanto para o virtual. De maneira que a gente vai ter essa equação aqui do trabalho virtual, né? Isso aqui, pessoal, traz para nós um valor de 9,265 dividido por EI. Ok? Esse valor, ele é positivo, ele é para cima mesmo, tá? Então, agora o que nós vamos fazer? A gente vai montar a equação, a quarta equação, para a gente conseguir resolver as nossas reações. O que é a nossa quarta equação que a gente vai montar com o princípio dos trabalhos virtuais aqui? Nós temos que o deslocamento do caso 0, tá? O provocado pelas cargas reais, ele é igual, mais o deslocamento de uma carga unitária, do caso 1, então, vezes a carga real no caso 1, isso aqui tem que ser igual a 0. Ou seja, esse meu vínculo XE nada mais é do que uma força que está fazendo com que aquele ponto não tenha nenhum deslocamento. Então é isso que eu estou dizendo nessa equação aqui. O deslocamento que as cargas reais estariam provocando, ele é anulado pela minha reação. Tá? Então a reação tem a característica de uma força concentrada que traz esse meu vínculo do
ponto deformado imaginariamente para o ponto sem deformação. Ok? Então nós temos aqui, ó, 718,377 dividido por EI mais 9,265 dividido por EI, isso aqui que multiplica XZ, isso aqui é igual a zero, certo? Dessa maneira a gente consegue achar nosso XZ, que é igual a 77,54, 77,54 quilonewtons, tá? Como é que a gente vai verificar o sinal dessa nossa força aqui? Se ela é positiva, ou seja, se ela é para cima, ou se ela é uma força para baixo. A gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que pegar esse deslocamento aqui, que é o deslocamento que estaria sendo provocado pelas cargas, e analisar qual que é o sentido dele. O sentido dele é negativo, concorda? Tá? Então, quando eu apliquei as cargas reais, desceu, então eu tenho um deslocamento negativo. A minha carga virtual era uma carga para cima. Se vocês voltarem um pouquinho aí no vídeo, vocês conseguem visualizar que quando a gente fez a virtual, a gente calculou com uma força para cima, né? E a gente deixou um valor positivo de 9,265. Okay? Isso aqui, então, me garante que isso aqui é realmente positivo. Quando eu passo isso aqui para o outro lado, certo? Ele vai ficar aqui com um valor positivo. Logo, essa minha força, ela é vertical com o sentido para cima, certo? Tendo essa força aqui agora, pessoal, a gente consegue aplicar aí o princípio da superposição, a gente consegue achar as demais reações, ou mesmo a gente consegue, com as outras três equações do equilíbrio, a gente consegue fazer aí o cálculo das demais reações. Certo, pessoal? Valeu, boa noite, espero que o vídeo ajude bastante vocês.